Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Feliz 2022, estamos aqui começando o nosso primeiro vídeo do ano de 2022 e a gente vai começar falando sobre maneiras de sair do Brasil, né? Eu sei que aqui nesse canal a gente fala muito sobre o programa de au pair, que é um programa de intercâmbio que eu gosto muito, né? Foi a minha maneira de conseguir sair do Brasil assim pela primeira vez para estudar e morar um tempo fora. E graças ao programa de au pair eu consegui conquistar outras coisas e hoje tô morando em definitivo na França. Mas não existe só o programa de au pair e eu sei que muita gente assiste aqui também querendo saber sobre imigrar para a França ou, enfim, sair do Brasil de maneira geral. Às vezes já passou da idade de ser au pair, não pode mais, ou às vezes simplesmente não quer trabalhar com crianças e tá procurando uma outra maneira de sair do Brasil e começar a sua vida fora, né? Seja na Europa, enfim, seja no país que você, no continente que você tenha escolhido. Se você é novo nesse canal, meu nome é Bruna Lewis, eu falo bastante sobre intercâmbio, sobre principalmente intercâmbio de au pair, mas sobre a vida na França. E agora também tentando abranger um pouco para outros tipos de intercâmbio, porque a partir do mês de maio eu não vou mais trabalhar como babá e estou procurando a minha nova aventura na Europa. Eu pretendo ficar na França, mas quero viver uma outra coisa na Europa antes de me instalar na França de vez. Então estou pesquisando muitas possibilidades e eu acho legal a informação ser compartilhada com todas as pessoas que também estão buscando essas oportunidades, porque tem muita informação na internet, tem muita gente falando sobre vida lá fora, vida no exterior, e a gente precisa aprender a fazer uma triagem dessas informações e, enfim, tirar o melhor dessas informações para a gente poder entender o que elas significam, né? Quais são os prós e contras de cada lugar e também poder decidir por onde a gente começa. Por esse motivo, a minha novidade de 2022 é que eu comecei o envio de uma newsletter por e-mail para as pessoas que se inscreverem. Então, eu já vou deixar aqui na descrição. O primeiro link da descrição desse vídeo vai ser para você se inscrever para receber essa newsletter que chama O Rumo que Eu Quero Tomar. É basicamente conselhos, dicas, insights sobre coisas que eu tenho pesquisado para a minha própria vida e que estou compartilhando com vocês o que eu acho de interessante, o que eu vejo de pró e de contra, para vocês que estiverem também pesquisando essas oportunidades que não sejam só focadas no programa de au pair. Nessa newsletter a gente não tá falando só sobre os tipos de intercâmbio, mas a gente tá fazendo um negócio completo, né? Vai ter agora, nessa semana, uma edição para ajudar a alavancar esses projetos de saída do Brasil. Então, para quem não tem muita grana e tiver com algum emprego temporário, algum negócio próprio, vendendo bolo, enfim, e queira divulgar esse trabalho, a gente tá pegando essas inscrições para divulgar e espalhar e todo mundo poder se ajudar, porque a parte de juntar dinheiro quando você tá se preparando para sair do Brasil é uma das partes mais importantes disso tudo, né? Porque você precisa ter um pouco de dinheiro para se preparar para perrengues, para coisas inesperadas e, enfim, né, para sua possível volta, se for o caso. Então é muito importante essa parte. Bom, eu vim aqui divulgar isso, mas também vim aqui contar para vocês o conteúdo desse primeiro e-mail que foi enviado agora em janeiro, que foi basicamente contando os tipos de intercâmbio que eu fui descobrindo ao longo do tempo. A gente não tem tanto conhecimento desses tipos de intercâmbio, a gente tá com muita gente divulgando o au pair e pouca gente divulgando outras opções. Então, primeiro eu falei, né, no primeiro tópico do e-mail eu falei sobre o programa de au pair para quem ainda não conhece, mas aqui no canal tem um monte de vídeos explicando sobre o intercâmbio de au pair, então a gente não vai se aprofundar. Vocês sabem que aqui na França é para pessoas de 18 a 30 anos e você vai vir, enfim, trabalhar de babá e morar na casa de uma família, ou às vezes não morar na casa da família, mas enfim, esses são os básicos requisitos para o programa de au pair na França. A gente tem o visto Working Holiday, né, ou férias trabalho, que os países mais comuns que emitem visto para brasileiros, esse tipo de visto, é a França e a Nova Zelândia. Então, é um visto também para pessoas de 18 a 30 anos, mas nesse caso você não precisa ter um trabalho certo já no país, você vai
tirar esse visto e meio que se descobrindo o que você quer fazer no país, se você quer trabalhar, se você quer ficar um tempo estudando, se você quer trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ou enfim, só passar um tempo viajando. É um visto que chama férias trabalho e é preciso comprovar um pouco de dinheiro para você entrar no país. Caso você não consiga emprego, ou caso você decida não trabalhar, você tem que comprovar que você vai ter condições de se manter no país durante um ano. Além disso, eu falei do Workaway ou do Worldpackers, que é também bem comum, trabalho voluntário, não importa a sua idade, não importa o país. É claro que tem países que vão te pedir um visto, e aí esse tipo de intercâmbio ele não dá direito a um visto. Então você teria que achar uma outra maneira ou ir para algum país que não exija um visto para brasileiros. Existem muitos países, na Europa mesmo, o brasileiro não precisa de visto para ficar durante pelo menos 3 meses. Então é uma possibilidade para você fazer isso. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal também. Você pode fazer, por exemplo, 3 meses dentro do espaço Schengen, por exemplo, na França, 3 meses fora do espaço Schengen, por exemplo, sei lá, em Londres, e aí voltar 3 meses pro espaço Schengen. Então você pode fazer alguns combinados com o Workaway ou Worldpackers e conseguir ficar por aí um ano trabalhando em troca de hospedagem, em troca de alimentação. Você não recebe um salário, mas como você trabalha muito pouco, você pode conseguir um outro trampo, ou se você estiver fazendo, por exemplo, home office na sua empresa no Brasil, você consegue também esse dinheiro. Então, existem muitas possibilidades, muitas combinações dessas possibilidades que você pode fazer para poder trabalhar e ter uma experiência fora do Brasil, pela Worldpackers ou pela Workaway. Aí existe o intercâmbio de línguas, que é um intercâmbio comum, é um intercâmbio famoso para quem não quer ir trabalhar, só quer ir estudar línguas. E aí existem vários planos, várias escolas, vários países. A empresa EF, que é uma agência de intercâmbios baseada no Brasil, que é muito famosa mesmo. Eles fazem esse intercâmbio de línguas para mais de 23 países, então tem muita possibilidade. Existem planos que não são tão caros, a partir de, por exemplo, 2 semanas. Então, para você estudar 2 semanas de inglês intensivo em algum lugar. Então, enfim, a gente falou sobre isso no e-mail, inclusive vai ter o catálogo de preços que eles enviaram sobre estudos de inglês em um determinado país. Então, tipo, tem bastante informação mesmo, que é pra gente analisar, né, ver o que compensa, o que não compensa. Aí falei sobre o intercâmbio do talento global da ISEC, que é um novo tipo de intercâmbio que está começando a ser mais divulgado agora. É um intercâmbio em que você vai trabalhar na sua área, o que eu achei genial. Eu até conversei com uma pessoa da ESEC e eu achei bem legal mesmo o conceito. Não são todas as áreas que estão disponíveis, é claro. Você vai ter engenharia, marketing, tecnologia da informação, RH, administração. São essas basicamente as áreas que você vai poder trabalhar. Você tem que ter um nível de inglês para você poder trabalhar em inglês, né, nesse país que você vai. E aí você escolhe o número de tempo que você quer, tipo, o número de semanas. Acho que eles têm a partir de 6 semanas. E aí os preços são bem razoáveis, eu não achei muito caro, mas que você vai pagar, né, para eles conseguirem fazer essa troca com você de achar um trabalho e tal. Eles te ajudam também a achar uma acomodação, e aí você vai receber um salário por esse trabalho. Então é realmente um trabalho, é uma experiência para você colocar no seu currículo, que eu acho incrível. Então, enfim, você conversa com a pessoa que vai te orientar lá na IESEC e a pessoa analisa seu currículo e vai achar uma vaga de fato que esteja combinando com aquilo que você está precisando ou querendo de experiência para o seu currículo. Aí, bom, a gente tem as pessoas que vão querer trabalhar na área delas, não importa o país, né? Tipo, elas querem realmente um emprego bom na área delas. E aí existem algumas opções para você achar um emprego antes de sair do Brasil e poder tirar o seu visto de trabalho estando no Brasil. Muita gente me pergunta sobre a possibilidade de, por exemplo, ir como turista para algum lugar, tipo para Portugal, e aí chegar lá em Portugal e tentar um trabalho e tentar um visto. E eu não acho que é uma boa manobra. Eu acho que é arriscado você tentar emprego enquanto turista. Eu acho que você chegar no país já tendo essa possibilidade de trabalho, já tendo documentos, já tendo tudo, é muito mais certo. Muito mais seguro para você. Então, existem algumas opções, eu falei nesse e-mail também, tem o Google Jobs, o Google Carreiras, que você consegue achar empregos em qualquer lugar do mundo, não importa.
seja o país que você esteja procurando, você consegue visualizar as vagas e aí aplicar, mandar seu currículo para as empresas nas vagas que mais te interessarem. Claro que se você estiver aplicando para uma vaga na França, provavelmente você vai ter que falar francês, a não ser que a vaga seja para uma empresa que só se comunique em inglês, alguma coisa do tipo. Mas aí você vai ter que analisar todos os critérios que aquela vaga pede e poder ver se aquilo se encaixa com você ou não. É muito importante você ver as especificações daquele país. Por exemplo, na França, quando você vai aplicar para uma vaga, é muito comum você mandar o seu currículo, mas você também mandar uma carta de motivação, que é basicamente você tentando explicar para a empresa o porquê que é uma boa ideia te contratar. O seu currículo não basta, digamos assim, o seu currículo vai ter ali as suas competências e tudo, mas a carta de motivação vai ser como se você falasse um pouco do seu percurso, justificasse um pouco o porquê que você escolheu tal formação, o porquê que você escolheu tal especialização depois dessa formação e etc, porque eles gostam de ver um sentido naquilo, tipo, comecei nisso, fui para isso, tem uma ligação de uma coisa para outra. Eles não gostam muito de, sei lá, comecei em medicina, tô fazendo publicidade hoje, porque eles ficam achando que você é uma pessoa muito instável e eles não são tão motivados a te contratar. Então, ao fazer o seu currículo e a sua carta de motivação, você tem que pensar muito em como você vai fazer a conexão dessas coisas que você fez ao longo da sua carreira, e por que que isso é uma boa ideia, por que que isso vai agregar na empresa e etc. Então, você tem que ler um pouco sobre o país que você vai aplicar para você poder entender como funciona, né, aquele país e poder se candidatar a vagas e ter uma chance real de conseguir um emprego e de conseguir, de repente, um visto de trabalho e etc. Depois a gente falou sobre o ETA no Canadá, que é um visto que você tira pela internet e custa $7. Eu lembrei dessa possibilidade porque eu tirei esse visto para o Canadá. Não são todas as pessoas que podem tirar esse visto. Esse visto são para pessoas que já estiveram no Canadá, né, já tiveram algum visto do Canadá, ou que já tiveram algum visto para os Estados Unidos. Então, eu já tirei um visto para os Estados Unidos de turista, quando eu ia, enfim, há muitos anos atrás. Não fui, mas tinha tirado o visto para poder ir. E aí, por já ter tirado esse visto, eu consegui aplicar para esse visto do Canadá, que chama ETA. Custa $7, é um formulário online que você preenche, manda seus dados, manda o seu visto, né, dos Estados Unidos, para você comprovar que você tem o direito de tirar o visto do Canadá. E aí esse visto te dá direito a ficar 6 meses no país estudando. Então você pode ficar 6 meses no país. Eu já li em muitos blogs que depois desses 6 meses, se você quiser continuar no país, você consegue estender o visto para mais 6 meses. Então parece que é o período total de um ano que você pode ficar. E aí existem assim, esse visto não te dá o direito de trabalhar, mas você pode pensar em trabalho voluntário, né, workpackers. Você pode pensar em famílias que acolhem estudantes, né, tipo host families de au pair. Então tem várias opções que você pode pensar. É claro que tem que pesquisar muito e se certificar para não cair em nenhum tipo de golpe, para, né, não ter nenhum tipo de problema ao sair do país sozinha, ter algum dinheiro, se tiver algum problema, precisar ir para um hotel ou precisar voltar para o Brasil. Então, não depender de ninguém quando você vai sair do Brasil, isso é muito importante. Não confiar em ninguém quando você vai sair do Brasil, você precisa ter essa certeza de que o que você está fazendo você sozinha, você está olhando tudo, verificando tudo, você não está dependendo de ninguém que vai te buscar no aeroporto, que vai te levar para tal lugar, que vai te prometer isso e aquilo. Você não pode depender, porque existem casos, sim, de pessoas que confiam 100% em alguém da internet, alguma informação, alguma coisa fake, e aí acabam caindo em golpes, e é muito difícil depois você reverter, né, alguns tipos de golpes, é muito difícil você conseguir reverter. Então, é muito importante você se certificar que você está organizando tudo, que você está aplicando para uma vaga real em sites oficiais, como Google e etc. Não aplicar em sites de terceiros, em sites fakes, ou em gente que alguém te indicou de algum grupo, de alguma coisa, porque é realmente muito perigoso e você precisa tomar esse cuidado e as precauções certas antes de sair sozinha do seu país. Também mencionei nesse e-mail o intercâmbio de trabalhar em um cruzeiro. Eu lembrei dessa possibilidade porque era uma coisa que eu pensava e eu queria há alguns anos atrás. E eu apliquei, né? Cheguei a olhar algumas vagas e tal. E eu sei que existem muitas vagas, muitos salários diferentes. Então eu coloquei os links para acessar essas vagas lá no e-mail.
E essas vagas têm diversos requisitos diferentes, né? Tipo, se você for aplicar pra, sei lá, dançarino de cruzeiro, você tem que saber dançar, enfim, pra cozinheiro você tem que saber cozinhar. Mas existem, tipo, arrumadeiro, servente. Então tem várias vagas, dependendo da vaga existem níveis do idioma que você precisa, né? Tipo inglês intermediário, inglês fluente. Algumas vagas para ganhar mais você precisa ter mais de um idioma, então inglês e francês, ou espanhol, ou alemão, enfim. Esses idiomas assim mais falados, mas enfim, são vagas boas e você vai passar também aí um ano dentro desse cruzeiro, viajando, enfim. Eu sei que existem muitos perrengues para quem trabalha com esse tipo de trabalho, para quem trabalha nesse tipo de ambiente. Eu já li nos grupos, né, de quem trabalha em cruzeiro, existem vários grupos no Facebook que o pessoal fala bastante sobre isso. E existem bastante perrengues, né, não é o sonho do intercâmbio, mas existe também bastante gente curtindo, você conhece muita gente, você adquire uma experiência para o currículo, enfim, eu acho uma ideia muito legal, muito boa. Bom, se você quiser acessar esses e-mails, onde tem todos os links para você ver essas informações, você pode acessar, vai ser o segundo link da descrição desse vídeo, vai ter escrito assim, e-mail sobre intercâmbio, e aí você pode acessar esse e-mail com esses links e tudo. Também, depois em seguida, eu enviei um segundo e-mail, que foi o e-mail onde eu falei sobre mais tipos de intercâmbio, então esse eu vou deixar um pouco no mistério, mas se você se inscrever, você consegue acessar todas essas informações, e aí você consegue acessar essas informações e ter essa base, né, para poder analisar e decidir qual vai ser o seu próximo intercâmbio, ou qual vai ser o seu primeiro intercâmbio, qual vai ser a sua forma de sair do Brasil e começar uma vida fora. Existem tantas possibilidades e eu acho interessante e importante a gente compartilhar sempre essas informações, porque, enfim, tem sempre alguém procurando sobre isso. E o intercâmbio de au pair não é a única maneira que você tem de sair do país. Muita gente me escreve falando, infelizmente eu já passei da idade, que pena, não posso sair do Brasil. Mas existem muitas possibilidades de sair do Brasil, não só o intercâmbio de au pair. Então, se você já passou dos 30 anos, procure alguma outra coisa, você só precisa estar disposta e motivada a aprender um pouco do idioma. Então, aprende um pouco do inglês ou do francês se você quiser vir para a França, e aplica para essas vagas, se aplica, guarda dinheiro. É possível sair do Brasil e tentar uma vida fora. Eu estava no Brasil agora em dezembro de 2021 e eu fiquei muito chateada assim de ver a forma como os brasileiros estão vivendo esses últimos tempos, e tá sendo uma vida muito difícil, muito sofrida para a maioria das pessoas que eu conheço no Brasil, pessoas, né, do subúrbio, pessoas de classe baixa, que não têm dinheiro para ter uma vida de luxo no Brasil, então estão sofrendo pela negligência do Estado. Então eu entendo quando alguém quer sair do Brasil para poder tentar uma vida melhor, ganhar mais dinheiro, ter dignidade, e aí tenta buscar essa dignidade fora do Brasil. Então eu sempre busquei por isso e hoje eu quero compartilhar essas informações para quem também, assim como eu, está por aí pesquisando e tentando uma vida melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem, que vocês se inscrevam lá na newsletter e que vocês se inscrevam nesse canal também, porque sempre que eu posso eu tô aqui trazendo novas informações para vocês. E é isso, muito obrigada e até a próxima, boa viagem!